Você já ouviu falar de um carro que roda com energia gerada por um motor a combustão, mas que não traciona as rodas com esse motor? Isso pode parecer confuso, mas essa tecnologia já existe e pode ser uma das soluções mais inteligentes para o futuro da mobilidade. Hoje, muita gente fala em carro elétrico como se fosse a resposta definitiva. Mas será que é mesmo? A infraestrutura ainda engatinha, os pontos de recarga são escassos, o preço é alto e a autonomia continua sendo um problema real. Agora imagine um carro que usa etanol ou gasolina apenas para gerar eletricidade e que se move com a força de um motor elétrico, silencioso, eficiente e sem precisar parar para recarregar numa tomada. Essa ideia não é novidade, mas só agora ela está ganhando força aqui no Brasil, com tecnologia adaptada à nossa realidade. E o melhor, representa o que há de mais promissor na combinação entre consumo de combustível líquido e eficiência elétrica. Nesse vídeo, você vai entender como essa tecnologia funciona, por que ela é tão promissora e o que pode mudar nos próximos anos no debate entre carros elétricos híbridos e híbridos flex. Por que o motor híbrido flex pode ser melhor que o elétrico comum? Você já ouviu falar de um carro que usa motor a combustão, mas esse motor não move as rodas? Parece estranho, mas é exatamente isso que algumas tecnologias híbridas estão fazendo. Em vez de usar um motor a combustão para empurrar o carro, ele serve apenas como um gerador de energia para alimentar o motor elétrico, que é quem realmente move tudo. Esse é o princípio por trás de uma das tecnologias mais interessantes da nova geração de carros híbridos. E agora o Brasil entrou nesse jogo com um modelo que está chamando a atenção, o LeCar 459. Mas antes de falar do carro em si, vamos entender de onde veio essa ideia e por que ela pode ser a solução mais eficiente do que os elétricos puros que dominam o mercado. Como surgiram os híbridos? Os carros híbridos surgiram como uma ponte entre os veículos a combustão tradicionais e os 100% elétricos. O primeiro grande sucesso comercial foi o Toyota Prius, lançado no Japão em 1997. Ele combinava um motor a gasolina com um motor elétrico, que funcionavam em conjunto para reduzir o consumo e emissão. Só que naquela época, as baterias ainda eram muito limitadas, então o sistema funciona como um ajudante do motor a combustão. Com o tempo, surgiram os híbridos plug-in, que podem ser recarregados na tomada. E mais recentemente, esse novo conceito, o sistema gerador elétrico. Como funciona o sistema do LeCar 459? O LeCar 459 é um carro híbrido em série, ou seja, o motor a combustão nunca toca nas rodas. Ele serve apenas para gerar eletricidade. Toda a movimentação vem do motor elétrico, que recebe a energia das baterias ou diretamente do gerador, quando necessário. O mais interessante é que o motor a combustão do LeCar 459 é um motor 1.0 Turbo Flex. Isso significa que ele pode funcionar tanto com gasolina quanto com etanol, o que dá uma vantagem enorme no Brasil, onde o etanol é abundante, barato e renovável. Na prática, o sistema funciona assim. Quando as baterias estão carregadas, o carro anda só com eletricidade. Quando as baterias começam a baixar, o motor 1.0 turbo liga automaticamente, gera energia e recarrega a bateria enquanto o carro se move. Em percursos urbanos curtos, você pode rodar só com bateria. Em viagens longas, o motor flex garante que você nunca fique parado. Qual a vantagem sobre o carro elétrico puro? A maior das críticas dos carros elétricos ainda é a autonomia limitada e o tempo de recarga. Mesmo com carregadores rápidos, um elétrico precisa de tempo e nem todo lugar tem estrutura para isso. Já o híbrido, com o gerador, elimina esse problema. Ele usa combustíveis comuns para gerar eletricidade na hora. Em vez de parar por 6 horas numa tomada, você pode abastecer com etanol e seguir a sua viagem. Além disso, o motor gerador trabalha numa rotação otimizada, o que significa que ele é mais eficiente e polui menos do que se estivesse ligado diretamente às rodas. Etanol, o combustível que muda tudo. Quando se fala de carro híbrido no Brasil, o etanol é a chave. Esse combustível é renovável, tem menor emissão de CO2 no ciclo total e já está disponível em praticamente todos os postos do país. Enquanto outros países buscam formas de descarbonizar os seus transportes, o Brasil já tem um caminho funcional: unir a energia limpa do motor elétrico com a geração sustentável via etanol. O LeCar 459, por exemplo, se você abastecer com etanol, está usando uma energia que vem de cana-de-açúcar, uma planta que absorve CO2 da atmosfera, ou seja, você está dirigindo um carro que gera quase zero de emissão líquida.
E quanto à autonomia? Essa é uma das partes mais impressionantes. De acordo com os dados da própria Lecar, a autonomia total do modelo 459 pode chegar a 1.000 km, combinando a bateria e o uso do motor gerador com etanol. 1.000 km sem depender de carregador, de ponto de recarga e de infraestrutura pública. Isso muda completamente a viabilidade dos carros elétricos no Brasil e em muitos outros países com condições parecidas. Comparando híbrido flex versus elétrico puro, vamos fazer uma comparação direta. Híbrido flex com gerador como Lecar usa energia elétrica para mover o carro. Tem um motor flex só como gerador de energia. Pode ser abastecido em qualquer posto. Não depende de ponto de recarga. Funciona bem em cidade e em estradas longas. Emite menos, especialmente com etanol. Elétrico puro. Movimenta apenas por bateria, precisa de ponto de recarga e tempo, muita eficiência, mas com autonomia limitada, ideal para cidades com boa infraestrutura. Pode gerar emissões indiretas, independente da fonte de eletricidade. Mas e a bateria? Não é o calcanhar de Aquiles? Muita gente pergunta sobre a durabilidade da bateria. É verdade, baterias têm vida útil, podem ser caras e em algumas regiões são difíceis de substituir. No sistema híbrido com gerador, esse problema é menos crítico. Por quê? A bateria não é a única fonte de energia. O motor gerador ajuda a manter a carga sem depender de tomada. A bateria sofre menos estresse porque o sistema é equilibrado. Ou seja, mesmo que a bateria degrade ao longo dos anos, o carro não para de funcionar, o gerador entra em ação. E o futuro dessas tecnologias? A ideia de usar o motor flex como gerador pode ser só o começo. No futuro, é possível que vejamos sistemas ainda mais compactos, com microturbinas e células de combustível, combustíveis alternativos como o etanol de segunda geração e o hidrogênio, carros com inteligência artificial de gerenciamento de energia, decidindo quando gerar ou quando armazenar. O mais importante, a lógica do sistema se adapta muito bem ao Brasil e também a países que ainda não têm a rede de recarga suficiente. Enquanto boa parte do mundo tenta forçar a adoção de elétricos puros, o Brasil pode estar encontrando um caminho próprio, misturando o que temos de melhor, motor flex, etanol e motor elétrico. O resultado é um sistema que respeita o meio ambiente, é acessível para o consumidor e não depende de infraestrutura externa. O Lecar 459 é só um exemplo disso, mas a ideia por trás dele pode ser muito maior. Uma nova forma de pensar mobilidade, especialmente em países em desenvolvimento. Talvez o futuro dos carros não seja só elétrico, talvez ele seja inteligente, adaptável e, acima de tudo, brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreve e comenta aí. Você acha que essa tecnologia é o futuro do mundo?